Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento para fazer parte desta mesa a vereadora mirim suplente do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Amanda Braciani. Convido também a vereadora mirim suplente da Escola Barão do Rio Branco, Emily Marchalek Nascimento. Convido o vereador mirim suplente eleito Luiz Fernando Traz da Costa. E convido a vereadora mirim titular Maiara Macais. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados, e especialmente agradecemos aos presentes nesta plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Gostaríamos de agradecer e salientar a presença dos vereadores mirins da Câmara Mirim de Jaguaruna, que muito nos honram com as suas presenças. Em especial, a presidente da Câmara Municipal de Jaguaruna, senhora Joelma de Miranda Cruz. Convidamos a senhora presidente da Câmara Municipal de Jaguaruna para compor a mesa. Senhora Joelma de Miranda Cruz. Sejam sempre bem-vindos à Câmara Mirim de Blumenau. Solicito aos vereadores mirins que assinem a lista para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann para fazer um momento bíblico. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Convido o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ata da 14ª sessão ordinária. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 14ª sessão ordinária do ano, sob a presidência da vereadora mirim Camila Coelho. Em seguida, a presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. Após, o vereador mirim Gabriel Jankowski fez a leitura do momento bíblico e, em seguida, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram colocados em discussões a votação as atas das 3 sessões mirins anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, fez uso da tribuna livre o vereador Gilson de Souza. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em discussões e votação os pedidos de expedição de moção de número 25 a 38 de 2019, os projetos de lei de número 6 a 10 de 19 e requerimentos de número 113 a 122, todos aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão a realizar-se no dia 18 de novembro de 2019, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária as vereadoras mirins Adriele de Mello e Yasmin Souza da Silva. Convido neste momento a vereadora mirim suplente do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Amanda Braciani, para que utilize a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara de Vereadores Mirins, Camila Coelho, e em seu nome todas as autoridades da mesa diretora. Quero cumprimentar também todos os presentes e quem nos prestigia por algum meio de comunicação e desejo a todos uma boa tarde. Bom, hoje veio abordar um tema muito importante, a doação de sangue, órgãos e medula óssea. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte. Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. É importante adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue. Vá ao hemocentro, mais conhecido como Hemosc, mais próximo e doe sangue regularmente. Lembre-se de ao doar sangue, cheque se você atende os requisitos precisos. Vidas dependem de você. Doação de órgãos. Doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de uma vida, a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. É preciso que a população se conscientize da importância do ato de doar um órgão. O
transplante de órgão é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, fígado, pâncreas, pulmão ou rim, ou tecido, medula óssea ou córneas, de uma pessoa doente por um órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Hoje, é comum um desconhecido, mas amanhã pode ser algum amigo, parente mais próximo ou até mesmo você. Acredite, existe vida após a morte. A doação de medula óssea. A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como leucemia, além de portadores de aplasia de medula óssea. A medula óssea encontra-se no interior dos ossos. Contém as células-tronco que produzem os componentes do seu sangue, incluindo alguns glóbulos que são parte do sistema de defesa do nosso organismo. Para doar medula óssea, cheque se você atende os requisitos precisos e cadastre-se no REDOME, que é Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, responsável pela manutenção das informações de todos os doadores voluntários de medula óssea cadastrados no Brasil e pela identificação de possíveis doadores pacientes brasileiros. E termino meu discurso com a seguinte frase: consciência limpa é deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza de que fez o bem ao próximo e que o seu sangue corre nas veias de outra pessoa, que seu órgão está funcionando em outra pessoa e as células de sua medula correm no sangue de outra pessoa. Muito obrigada pela atenção. Convido neste momento a vereadora mirim suplente da Escola Barão do Rio Branco, Emily Marchleck Nascimento, para que utilize a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Boa tarde a todos. Aposto que vocês já ouviram alguém dizer o famoso lugar de lixo é na lixeira. É uma frase dita por todos, que passa de pai para filho, de geração em geração e, ainda assim, parece não surtir efeito. Seria mentira dizer que não houve nenhum avanço ao longo dos anos na nossa cidade de Blumenau. Com certeza, campanhas de mobilização e reciclagem foram estopins para a limpeza do município. Porém, se prestarmos atenção, ainda temos vários pontos a melhorar. Começando pela nossa amiga, que marca presença em quase toda a calçada, a bituca do cigarro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o número estimado de fumantes no mundo é de 1,6 bilhão. Essa enormidade de pessoas joga fora, de acordo com informações da Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, 7,7 bitucas de cigarro por dia. É muito lixo. E se considerarmos que a maioria das pessoas não tem a decência de descartá-lo incorretamente, a situação só piora. O tempo de decomposição de uma bituca de cigarro descartada incorretamente pode chegar até 5 anos, ainda mais se for jogada no asfalto, conforme diz o site Coletor Ambiental. Outra intrusa natural é a sacola plástica, que vive sambando pelas ruas da cidade devido ao descaso humano. Basta uma chuvinha aqui, pronto. Os bueiros entopem e as ruas ficam alagadas. E criam-se mais problemas e poluição numa cidade que já é propícia a enchentes. A época de outubro em si também já é um alerta ambiental, porque a cidade fica mais movimentada e a quantidade de lixo nas ruas é visível. Não se enganem, a nossa cidade, como diz o nome, é linda, como um jardim de flores. Mas assim como precisamos cuidar de todo o jardim, Blumenau também está nas nossas mãos. Cabe a nós cuidar desse nosso lar e ficar com a consciência limpa depois. Obrigada a todos pela atenção. Convido neste momento a presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruma, senhora Joelma de Miranda Cruz, para que utilize a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Quero começar cumprimentando a presidente. Em nome dela, cumprimento a todos os vereadores mirins. Quero cumprimentar também hoje aqui a nossa Câmara Mirim. Em nome da Ana Júlia, presidente da Câmara, cumprimento todos os nossos vereadores mirins, coordenadores, em especial a essa Casa Legislativa da cidade de Blumenau.
e contar um pouquinho da história da nossa Câmara Mirim de Jaguaruna, como que nós chegamos até aqui, essa visita que nós hoje estamos fazendo aqui para vocês. Em 2011, o projeto foi implantado em Jaguaruna, tendo como exemplo a Câmara de Blumenau, que já tem aí 20 anos. Então, ele se estendeu 2011, 2012, e esse projeto ele teve uma parada. Infelizmente, os presidentes não entenderam o quanto era importante o projeto Câmara Mirim. Então, assim que assumi a presidência da casa, retomamos o projeto em 2019. E nós hoje temos 11 vereadores mirins, o mesmo número dos nossos vereadores titulares, e com certeza estão fazendo um grande trabalho no nosso município. E trazê-los hoje aqui, quero já agradecer a todos vocês pela recepção. Muito obrigado. Nós hoje conhecemos, eu pelo menos, primeira vez que conheço essa casa, o nosso coordenador do projeto Câmara Mirim, Fernando, já conhecia, já esteve aqui em 2011. Então, eu quero aqui agradecer vocês pelo espaço, pela acolhida e parabenizar. Né? Olha que trabalho bonito que vocês estão fazendo aqui. Nós sabemos que o futuro, com certeza, é a juventude, são os adolescentes, vocês são o futuro do nosso país. Nós sabemos que vivemos um momento difícil na política e muito desacreditada no nosso país. Parece que misturaram todos juntos. E nós temos que saber separar o joio do trigo. Então, é isso que nós temos que pensar e fazer. Então, eu vejo aqui uma Câmara Mirim atuante, tenho certeza que a titular também, não tenho dúvidas que seja. Então, nós temos, sim, que fazer o bem, sem olhar a quem, fazer os projetos em benefício ao nosso município, nesse caso, então, vocês aqui, Blumenau, e nossos vereadores lá em Jaguaruna. Dessa forma, nós vamos, sim, construir um país melhor, um estado melhor e um município também. É dessa forma que nós ensinamos o que é política. Então, só para registrar aqui, quero desejar sucesso a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada a todos. Agradecemos pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a presidente Camila Coelho, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, os vereadores mirins de Jaguaruna, convidados, o pessoal que nos assiste pela TVL e internet, boa tarde. Em meu discurso de hoje, venho falar um pouco mais sobre a evasão escolar no Brasil. Não é de hoje que sabemos que cada vez menos crianças e adolescentes não querem mais ir para a escola. Governantes de nosso país já criaram diversos meios para diminuir essa ausência de alunos nas escolas, criando, por exemplo, programas assistencialistas para a permanência dos alunos nas escolas, tais como o Bolsa Família. Segundo um estudo desenvolvido pelo Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento, 1 em cada 4 alunos que iniciam a primeira série do ensino fundamental abandona os estudos antes de se formar no ensino médio. Isso prejudica tanto o mercado de trabalho futuro quanto a própria pessoa, que geralmente não conseguirá um bom emprego. Mas, afinal, o que faz com estudantes dos dias atuais queiram sair das escolas mais cedo e terminá-las mais cedo também? Vários fatores contribuem para que isso ocorra, como qualquer ajuda financeira para contribuir com a família, preguiça de estudar, influência das drogas e entre outros malefícios que temos na sociedade. E talvez também a própria precariedade de algumas escolas. Mas, então, como podemos melhorar essa evasão que existe nas escolas? Algumas das formas são uma boa gestão escolar, melhorias na infraestrutura e criar uma relação próxima da escola com os pais. Termino meu discurso com uma frase de um autor desconhecido. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. O discurso que eu quero apresentar hoje, eu escrevi ele para um evento da minha escola, que foi o TED Ed, que é uma iniciativa da organização TED, que é algo mundial, e que o principal objetivo é compartilhar novas ideias. Então, eu escrevi um discurso que eu participei desse processo, e eu gostei bastante dele, então eu queria também mostrar ele para vocês. Nós fomos criados com Harry Potter, Jogos Vorazes e Percy Jackson, e ainda assim tem gente surpresa que estamos lutando por aquilo que acreditamos. Ainda mais, precisamos contar com a presença da internet, que continua evoluindo conosco. Não querendo ser clichê, mas, já sendo, é realmente o mundo todinho a apenas alguns cliques de nós, juntamente com novas informações, experiências e amizades a serem trocadas. Estamos, aos poucos, dando um novo significado a ser jovem, assumindo responsabilidades, cumprindo nosso papel de cidadão, mudando nossos pensamentos. Pouco a pouco, entrando de verdade na vida em sociedade, junto daqueles que em algum momento estiveram tão longe de nós, os adultos. Talvez os nossos valores sejam um pouco diferentes, mas isso não quer dizer que eles estejam errados. Até mesmo nosso senso de humor é muitas vezes estranho e não faz muito sentido. Fomos e ainda somos influenciados por tudo ao nosso redor. A criatividade se tornou uma das maiores qualidades, se não a maior, e exigências de um novo mercado de trabalho, que está passando pela 4ª Revolução Industrial, o qual muitos de nós vamos embarcar ou até mesmo já embarcaram. E mesmo que seja triste falar isso, é importante saber que o mundo onde crescemos é um lugar onde a violência se tornou comum. Vamos tomar de exemplo os Estados Unidos, onde crianças e adolescentes são obrigadas a realizar simulações sobre o que fazer caso um atirador entre na escola, um lugar que era para ser completamente seguro. Esse problema já se tornou global e, inclusive, já atingiu o Brasil. Podemos tomar de exemplo recente Suzano, ainda nesse ano. Os índices de ansiedade, depressão e suicídio e tantos outros problemas psicológicos vêm atingindo cada vez mais pessoas da nossa faixa etária. Muitos de nós viram 11 de setembro acontecer, assim como a ascensão maior do terrorismo. Assistimos guerras como a da Palestina e de Israel, que não foram documentadas nos grandes noticiários. Porém, novamente, graças à globalização e o uso da internet, conseguimos muitas informações de primeira mão. Estamos, nesse exato momento, vendo o meio ambiente caindo aos pedaços por egoísmo e ganância nossa, e também daqueles que vieram antes de nós. As manchas de óleo nos oceanos, grandes florestas sendo queimadas, animais sendo extintos, e o próprio ar que estamos respirando neste exato momento vem se tornando cada vez menos puro. Aprendemos coisas muito mais cedo e, consequentemente, perdemos a inocência de enxergar o mundo apenas como um lugar perfeito e bom. Sabemos muito bem de tudo que acontece ao nosso redor, mesmo que muitas pessoas não notem isso. Conhecemos a nós mesmos rapidamente e, por isso, sabemos pelo que lutar. Temos grandes inspirações para tirar forças de qualquer lugar que seja, para finalmente ser lembrados de uma forma diferente. A geração que finalmente lutou contra. Muito obrigada. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Lucas Tais Luiz para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o vice-presidente mirim Lucas Tais Luiz, as demais autoridades da mesa, colegas vereadores mirins, em especial a Câmara Mirim de Jaguaruna, aos vereadores mirins eleitos este ano e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios, uma boa tarde. No dia 15 de novembro, presenciamos uma data significativa na história do Brasil, a Proclamação da República, a qual passo neste momento a explicar. No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin Constant, prepararam um levante militar. Para liderá-los, estipularam um líder, que mais tarde seria o principal chefe do exército brasileiro, Marechal Deodoro da Fonseca. Contudo, como Deodoro possuía uma relação amigável com o imperador, preferiram dizer a ele que iriam destituir o gabinete de Visconde de Ouro Preto. Após, as tropas se reuniram no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e Marechal Deodoro derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Naquele exato momento, a República não havia sido proclamada. Mais tarde, determinados políticos solicitaram que ele assinasse um documento declarando a extinção da monarquia. Diziam que o imperador iria nomear o político Silveira Martins, deixando o Visconde de Ouro Preto para trás.
Por Silveira ser um antigo rival de Deodoro, decidiu assinar a moção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. Dessa maneira, a proclamação da República representou o fim do Brasil Império, que havia durado cerca de 70 anos. Quanto a Dom Pedro II e sua família, foram expulsos de nosso país e se locomoveram até a Europa, na madrugada de 17 de novembro. Somente mais tarde que a população teve ciência desses acontecimentos, Dom Pedro II evitou chamar seus aliados para que não houvesse uma guerra civil no Brasil, conforme diz o site Toda a Matéria. Muito obrigada pela atenção. Devolvo a palavra à presidente Camila Coelho para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paz, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a presidente mirim, Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente e ao que nos acompanha pela TVL. Uma boa tarde. No discurso de hoje, eu quero falar sobre uma ação que aconteceu comigo e com mais 2 amigas no centro de Blumenau. Não sei exatamente explicar quem começou ou como surgiu essa ideia, mas eu só sei que dizer que no fim desse dia, a gente tinha recolhido 811 bitucas de cigarro de Blumenau. A gente, por mais que pessoas nos chamem de louca depois que a gente contou o que aconteceu, eu acho que essa experiência vai ficar só entre nós 3, de ver quanto o ser humano consegue ser nojento ao ponto de jogar bitucas de cigarro próximas do lixo ou a menos de 7 passos de distância dele. Reforçando algumas informações que já foram ditas no discurso da Emily, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número estimado de fumantes no mundo é de 1,6 milhões. Essas anormalidades de pessoas jogam fora, de acordo com as informações da autoridade para as condições de trabalho, 7,7 bitucas de cigarro. Ou seja, são cerca de 12,3 bilhões de bitucas descartadas incorretamente diariamente. De acordo com o relatório da NBC News, a bituca de cigarro polui mais o oceano do que sacolas e canudos de plástico. Para se ter uma ideia, o tempo de decomposição de uma bituca de cigarro descartada incorretamente pode chegar a até 5 anos, principalmente se for jogada no asfalto, sem contar o fato de que ela contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas, o que prejudica o solo, contamina rios e córregos. Essa relativa demora na decomposição se deve ao fato de que 95% dos filtros de cigarro são compostos de acetano de celulose de difícil degradação. Bem, e com isso eu reforço que é importante que a gente tome ações preventivas desde já, para que essa situação preocupante no mundo não se agrave ainda mais. Afinal, estamos falando da nossa casa. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal Professor Oscar Umberraum, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente mirim Camila Coelho, aos nossos convidados de Jaguaruna e a todos aqui presentes que nos assistem por todos os meios de telecomunicação. Bem, meu discurso é sobre doação de medula óssea. Quando eu vi o exemplo da Amanda, eu fiquei com muito orgulho de ver que tem mais pessoas que pensam sobre isso. Então, vou começar meu discurso com uma pequena explicação disso. Doação de medula óssea é um ato de amor que pode salvar diversas pessoas que apresentam doenças relacionadas com a fabricação de células sanguíneas ou problemas no sistema imunológico, como aquelas que apresentam leucemia, linfomas, anemia grave e doenças originais do sistema imune em geral. O Brasil tem cerca de 4.989 e 82 doadores de medula óssea e 850 pacientes à procura de algum doador compatível. Segundo o REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea,
Bem, vi a matéria esses dias e me interessou muito. E era sobre uma paciente de leucemia que fez um chá revelação para descobrir quem era seu doador. A matéria era: em junho de 2019, ela teve uma remissão completa da doença, o que significa que os exames não mostraram mais sinais de atividade da doença no corpo dela. Mesmo com este avanço, as condições ainda não implicaram a cura do câncer. A atriz e jornalista cearense Duda Riedel, de 24 anos, que luta contra a leucemia desde maio de 2019, realizou ontem, dia 30 de setembro, se não me engano, o chá revelação para descobrir o doador de medula óssea. Depois do teste de compatibilidade com a família, amigos e desconhecidos, o exame apontou um correspondente genético com doador estrangeiro. Nas redes sociais, Duda agradeceu a disponibilidade do doador, com as palavras: obrigada a essa pessoa, que pessoa iluminada, porque ela está se doando para me salvar, ela nem me conhece, declarou. Conforme as regras da medicina, a atriz só poderá conhecê-lo após 2 anos da realização do transplante. A medula é 100% compatível e faz parte do Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea. Diário do Nordeste. Fiquei extremamente surpresa com a notícia. Uma festa tanto quanto diferenciada. Mas como o chá de bebê que conhecemos, a festa também anuncia uma vida nova ao paciente, que seria: o que é medula óssea? A medula óssea é um tecido encontrado no interior dos ossos, que é conhecido normalmente pelo nome de tutano. Na medula óssea vermelha são produzidas células sanguíneas. Quem pode ser doador de medula óssea? Para ser doador de medula óssea, o indivíduo deve obedecer aos seguintes requisitos: ter 18 a 55 anos de idade, não apresentar doenças infecciosas ou incapacitantes, não apresentar câncer, doenças de sangue ou que afetam o sistema imunológico. O que devo fazer para me tornar um doador? Inicialmente, é fundamental procurar o hemocentro mais próximo e obter informações e preencher os formulários. Com as informações pessoais e um termo de consentimento, é necessário apresentar os documentos de identificação. No hemocentro, uma pessoa com quantidade de sangue de doador é de 5 a 10 ml a coleta. Esse sangue é analisado por meio de um exame histocompatibilidade, que é importante para conhecer as características genéticas e possibilitar o cruzamento de dados com os pacientes necessários do transplante. Após o exame, todos os dados são guardados no Registro Nacional, e esses dados ficam disponíveis caso haja compatibilidade a alguém que precisa. Se a vontade de doar reafirmar, novos exames serão realizados. Bem, termino com uma frase que me marcou muito durante essa pesquisa. A doação é reconhecer que a vida sempre pode continuar. Ela não para só em você. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, e em seu nome os demais vereadores mirins aqui desta Casa Legislativa, público aqui presente, em especial os vereadores mirins de Jaguaruna, o novo vereador mirim suplente, Luiz Fernando, na escola na qual estudo, Escola Básica Municipal Machado de Assis, e os demais vereadores mirins suplentes aqui presentes. E aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos, uma boa tarde. Bem, no meu pronunciamento de hoje, eu irei falar sobre a segurança pública aqui da nossa cidade de Blumenau. A segurança pública é um dos temas mais discutidos e importantes para se tratar, ainda mais por causa das notícias que vemos nos nossos jornais sobre furtos, assaltos, traficante de drogas e etc. As notícias que mais geraram polêmica em nossa cidade nesse ano talvez foram sobre o assalto ao aeroporto Quero-Quero de Blumenau e o assalto à agência bancária no bairro da Itupava Central. Essas duas notícias começaram a deixar o povo blumenauense mais preocupado no tocante a essa questão de segurança pública. Um problema grande aqui em nossa cidade são os furtos que ocorrem toda semana em Blumenau.
na Oktoberfest foi registrado 172 ocorrências por furto de celulares, algo preocupante para a nossa sociedade. Outro caso preocupante é o tanto de pessoas que estão usando drogas em Blumenau, onde o que impressiona é que a maioria são pessoas jovens e adolescentes. Um caso que ocorreu em setembro desse ano foi a polícia ter apreendido um menino de 12 anos por tráfico de drogas em Blumenau. E é um caso que ocorre frequentemente aqui em nossa cidade. Inclusive, acho que, se não me engano, semana passada, algumas semanas atrás, ocorreu também outro caso parecido, da polícia ter apreendido um adolescente por tráfico de drogas. Bem, apesar de todos os casos que vemos nos jornais, a Polícia Militar ela divulgou, alguns meses atrás, que o número de roubos e furtos na cidade caiu cerca de 1/3 na comparação dos primeiros 6 meses de 2019, com o mesmo período de 2018. A redução foi de 37% nos casos de roubo e de 29% nos episódios de furto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Resta agora saber os dados do segundo semestre. Mas mesmo se os furtos e os roubos estão diminuindo, temos que melhorar cada vez mais na segurança pública e também na apreensão de drogas, onde a Polícia Militar faz um ótimo trabalho. Bem, o vereador Silvio Zimmermann, ele luta para Blumenau ter uma delegacia federal. E se tivéssemos uma delegacia, teríamos vários benefícios para a segurança pública, onde, inclusive, o vereador mirim Gabriel Jankowski já mostrou em um dos seus discursos mostrando seu apoio a essa causa. Bem, eu peço que a TVL mostre as imagens. Bem, essa é uma imagem do estudo do vereador Silvio Zimmermann, onde mostra o efetivo da Polícia Militar nas principais cidades catarinenses. Um levantamento feito pelo Jornal de Santa Catarina, em 2017, mostra que, entre as principais cidades do estado, Blumenau possui o menor efetivo policial por habitante. Os números apontam que a cidade tem um PM para cada 1.521 moradores e uma policial civil para cada 4.141 moradores. Bem, pode passar, pode tirar. E isso, meus amigos, é uma tristeza para a nossa cidade. E acredito que o poder público deveria investir no efetivo policial por habitante. Para diminuirmos a criminalidade, o poder público também deveria investir mais na educação e na questão da segurança pública, pois em tempos de violência urbana, homens e mulheres que saem de casa para ganhar o pão querem voltar para casa com o pão e a vida. Além disso, caso uma pessoa visualize casos de furtos ou tráfico de drogas, devemos sempre denunciar, pois assim estaremos contribuindo para uma cidade mais limpa e segura. Por hoje é isso, prezado presidente. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, em especial os vereadores mirins de Jaguaruna, minha coordenadora Cleide, a vereadora mirim eleita para a próxima legislatura Maiara e sua suplente Marcela. Público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. O tema que trago para esta tribuna hoje se refere à oportunidade de iniciar os estudos no ensino superior, ou seja, na universidade. É de suma importância se familiarizar sobre as formas de ingresso nas universidades desde cedo. Ressalto aqui o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece tradicionalmente no mês de novembro. Trata-se de uma prova composta por 180 questões de diversas áreas do conhecimento e uma redação que aborda temas sobre atualidades. Neste ano, cerca de 5.000 candidatos realizaram essa avaliação e a duração da prova tem, em média, 6 horas e meia. Estou acompanhando a rotina do ensino médio na minha escola e percebendo o quão importante é receber orientações quanto à otimização do tempo por questão, como proceder com a redação e realizar os simulados antes da prova oficial. Fatores estes que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança do candidato durante a realização da prova. Ao longo dos anos, o Enem ultrapassou seu propósito inicial de mensurar o conhecimento dos candidatos. Atualmente, o Enem é utilizado como critério de seleção para quem pretende
ingressar em faculdades públicas por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Faculdades privadas podendo concorrer à bolsa de estudo, conseguir financiamento estudantil e, além disso, diversas faculdades já estão usando o resultado do Enem como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Qualquer pessoa que concluiu o ensino médio ou que está prestes a concluir pode participar do exame. As inscrições acontecem online e no mês de maio. O órgão responsável pelo Enem é o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que se responsabiliza pela organização do sistema de estruturação e estatísticas. Resumindo as observações realizadas na minha escola, percebi com um único objetivo de toda essa preparação. É o estudante quem deve dominar a prova. A prova, e não o contrário. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Camila Coelho, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanham pela TVL e pela internet, uma boa tarde. Dia Nacional da Consciência Negra. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de outubro, em todo o Brasil. Remete a Zumbi dos Palmares, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado ainda criança, aos 6 anos de idade. A data é relembrada e dedicada à reflexão sobre a inclusão dos negros na sociedade brasileira. O Dia Nacional da Consciência Negra foi escolhido por coincidir com o dia em que o líder Zumbi dos Palmares foi morto. Em 1695, ele era um dos maiores líderes negros do Brasil e que lutou pela liberdade de seu povo contra a escravização. Este dia é considerado de suma importância no reconhecimento dos descendentes dos povos africanos e da construção de uma nova sociedade onde, de fato, possamos ser, de todos, fatos iguais. Entre outras coisas, essa data nos leva a questionar as atitudes e ações que nossa sociedade adota em relação sobre o racismo, a discriminação e desigualdade social. O principal objetivo da consciência negra é fazer uma análise sobre a nossa dívida ao povo africano no Brasil, pois este relevante povo teve um impacto direto no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. Na música, na política, na religião e na gastronomia, entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas pela cultura negra. Este é um dia de comemorar e valorizar a cultura afro-brasileira. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravização de povos de origem africana e à tardia abolição da escravização, que foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultado em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Racismo na escola. Infelizmente, o racismo ainda ocorre dentro da escola, podendo manifestar-se de maneira nítida e explícita, ou de maneira disfarçada. Encontramos casos de discriminação racial cometidos por estudantes e servidores das instituições e por pais e mães de alunos contra os servidores escolares. Este tipo de manifestação direta de racismo por parte de instituições foi comum em tempos mais antigos, quando a discriminação racial não era crime no Brasil, ou quando a segregação racial oficial ainda acontecia, nos Estados Unidos, por exemplo. Obrigado e que Todo-Poderoso os abençoe. E Deus salve os negros. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos.
Quero cumprimentar a presidente Mirim, Camila Coelho, demais membros da mesa diretora, autoridades e público aqui presentes, em especial a Câmara Mirim de Jaguaruna, colegas vereadores mirins e quem nos acompanha pela TVL. Uma boa tarde a todos. Hoje irei falar sobre um projeto realizado aqui na Câmara Mirim, o LAC Solidário. Esta é uma iniciativa feita em Blumenau pela Fundação Fritz Miller, em parceria com o Rotary Club. O projeto LAC Solidário é uma campanha socioambiental que, ao recolher lacres de latas de bebidas, pode se trocar por cadeiras de rodas, desta forma ajudando e dando apoio a pessoas e entidades necessitadas. Desta forma, também desenvolve uma cultura voltada ao cuidado do meio ambiente, ao consumo consciente e, principalmente, ao ser humano. Só em 2018, foi possível a compra de 76 cadeiras de rodas, beneficiando e melhorando a vida de muitas pessoas. Nós, vereadores mirins, tivemos ao longo deste ano a realização deste projeto, onde tentamos arrecadar o máximo de lacres possíveis. Tivemos o apoio de nossas escolas e também da Câmara Mirim de Blumenau. Tenho orgulho de afirmar que arrecadamos quase 200 garrafas PETs de lacre. Eu, juntamente com os vereadores mirins Matheus Feliciano de Azevedo, Gabriel Heitzberger e o coordenador Ramsés Oliveira Costa, fomos responsáveis por fazer isto acontecer. Tenho certeza que o que foi arrecadado irá ajudar muitas pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Você também pode fazer parte deste projeto e ajudar a melhorar a vida de algumas pessoas. Arrecade seus lacres e leve até o ponto de coleta mais próximo, e desta forma você pode mudar uma vida. Não custa nada. Entre no website www.campanhalacresolidario.com.br e ache o ponto de coleta mais próximo de você. Participe, você pode fazer a diferença. Passo a palavra, então, para o vereador Matheus Feliciano de Azevedo. Eu só queria complementar aqui que eu acho muito importante a Câmara Mirim participar desse projeto da gente, participar tudo e tudo mais, porque hoje em dia muitas pessoas que não têm condição de comprar uma cadeira de rodas e o número de pessoas é alto. Então, eu acho muito importante a gente participar junto na sociedade, fazendo tudo isso aí, fazer o bem, né? E eu acredito que a nossa campanha foi muito boa, acho que a gente arrecadou muitos lacres, acho que foi 200 garrafas de PETs e tal de lacres, então foi muito bom essa campanha, foi muito bom participar e tudo mais, e é isso. Obrigado. Obrigado pela parte, também obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Inturn, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Camila Coelho, os demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial a Câmara Mirim de Jaguaruna, autoridades, e quem nos acompanha pela TV Legislativa ou pela internet. A todos uma boa tarde. No último dia 9, aconteceu na Vila Itopava a segunda edição do projeto Vila Social. O projeto tem como objetivo aumentar o acesso da população aos serviços oferecidos pelo governo, como valorizar a cultura germânica local e trazer qualidade de vida por meio de atendimentos oferecidos à comunidade. A primeira edição do evento aconteceu no dia 4 de maio de 2019, onde tivemos um apoio muito bom da população. Durante a primeira edição do evento, mais de 600 pessoas passaram pelo projeto Vila Social. Foram realizados 30 testes rápidos de saúde e 108 testes específicos para diabetes. Destes, 5 pacientes com alteração receberam as orientações necessárias, sendo encaminhados para atendimento especializados nas unidades de saúde do município. A campanha Blumenau Mais Leve, por sua vez, distribuiu 160 sacolas com materiais informativos. Somente a Secretaria de Promoção da Saúde registrou 198 atendimentos no evento. Esses dados do primeiro projeto foram retirados do site da Prefeitura de Blumenau. Tanto na primeira quanto na segunda edição do projeto, tivemos serviços públicos, como, por exemplo, emissão de documentos, atendimentos do SAMAI, CETERB e PROCON, além de orientações na área da saúde, como testes rápidos de diabetes e também vacina da febre amarela.
A oferta desses serviços públicos é muito bom para a comunidade, pois muitas pessoas acabam não tendo tempo para ir ao posto de saúde no dia de semana, e durante o evento consegue vacinar ou até mesmo realizar a emissão de documentos, que pode ser um incômodo para se realizar-se durante a semana. Já na segunda edição, tivemos um evento novo, durante o Vila Social, a terceira edição da Feirinha da Vila. A feirinha traz produtos da região, tanto artesanato e comidas. A quarta edição da feirinha vai acontecer no dia 14 de dezembro, das 8 horas até o meio-dia, no pátio da Intendência Distrital da Vila Itoupava. Quem quiser saber mais sobre a feirinha, é só pesquisar no Facebook, por Feirinha da Vila, e ver os expositores e também acompanhar as próximas edições. Durante o evento do dia 9 de novembro, foram realizadas apresentações culturais, exposições de materiais históricos e veículos antigos, e até um desfile com clubes de caça e tiro. Quem pensa que a criançada não pôde se divertir durante as 2 edições está enganado. As crianças puderam andar em uma pista educativa móvel, brinquedos e realizavam pintura facial. O projeto é uma realização do Poder Público Municipal, por intermédio da Intendência Distrital da Vila Itoupava. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidenta Camila Coelho, os nomes dos demais vereadores mirins que acompanham a mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistam pela TVL ou pelo meio de comunicação, uma boa tarde. Na vida, sempre há conquista, sempre há perdas, sempre há um desânimo. Na nossa vida, sempre há um momento sombrio, como eu posso dizer. Sempre haverá dificuldade pelo resto da nossa vida. E o que eu quero dizer com isso é que nunca na vida a gente deve desistir daquilo que a gente quer tanto, daquilo que a gente quer na nossa vida, daquilo que a gente quer persistir, sabe? Os nossos sonhos, os nossos objetivos, do que a gente quer tanto mesmo, sabe? E por que eu estou falando isso? Estava em casa fazendo um trabalho no Google quando eu recebi uma notificação que no dia 8 de novembro de 2019, mais de 200 pessoas morreram pela parte da manhã no Brasil. Bom, eu não conhecia aquelas pessoas, não sei o que elas estavam passando, mas uma coisa que eu tenho que dizer para as pessoas que estão passando por uma dificuldade, das pessoas que estão passando por uma aprovação que só Deus sabe, é sempre o dia de amanhã vai ser melhor do que o hoje. E terminando o meu discurso, eu quero deixar uma reflexão. Desistir nunca é uma opção. Muito obrigada a todos pela sua compreensão. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim Camila Coelho, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial as vereadores mirins suplentes, os vereadores mirins eleitos e os vereadores mirins de Jaguaruna que nos acompanham aqui nessa tarde, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos uma boa tarde. Em meu discurso de hoje, irei falar um pouco sobre a importância do trabalho do Observatório Social de Blumenau, OSBLU, para a nossa cidade e também sobre os planos do futuro presidente dessa entidade. O termo Observatório Social designa um movimento pela transparência na administração pública que tomou corpo a partir de uma convenção das associações comerciais e empresariais do Estado do Paraná, realizada em 2005 na cidade de Maringá. A partir dessa reunião, foi criado em 2006 o Observatório Social de Maringá e, na sequência, o Observatório Social do Brasil, órgão que orienta e controla todos os demais observatórios do Brasil, através da rede de controle social. Além da preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência, os observatórios sociais desenvolvem programas de educação fiscal dirigidos ao cidadão para conscientizá-lo dos seus deveres e direitos e estimulá-lo a praticar o voluntariado e prevenir a corrupção. Uma característica fundamental dos observatórios sociais é que eles são criados a partir dos anseios da sociedade civil, mantidos sem quaisquer recursos públicos e construído por dirigentes e voluntários sem vínculo político partidário. Os observatórios sociais estão presentes em diversas cidades do Brasil, ao todo em 130 municípios de 16 estados. Os objetivos dos observatórios sociais incluem
promover a educação fiscal, educar o cidadão para compreender melhor, saber cobrar e envolver-se mais com os impostos e as despesas do poder público, especialmente do seu município. Acompanhar os gastos públicos através de observações e acompanhamentos das licitações e contratos realizados pelos órgãos públicos e tomar ações efetivas para corrigir os desvios, solicitar explicações aos responsáveis, cobrar providências e, em última instância, levar o problema ao Ministério Público. Após a análise de todos esses pontos, podemos concluir que o Observatório Social designa um papel importantíssimo para a sociedade e que, com certeza, deve ser incentivado e continuado. Agora irei falar sobre um plano que o novo presidente da entidade, o advogado Dr. Christian Panini, pretende realizar. O futuro presidente do Observatório Social diz que fará o possível para colocar em prática o programa Observador Mirim, que é um programa do Observatório Social Nacional e que já tem bons frutos em Brusque, por exemplo. A conversa avança cada vez mais na Secretaria Municipal de Educação e, muito provavelmente, ele será atrelado ao Programa de Educação Fiscal da cidade, que, segundo Panini, é muito bom. Também deve haver outras parcerias, como a do Sindicato das Empresas e Software de Santa Catarina, e pode haver patrocinadores para bancar, por exemplo, capacitação para os professores dessas escolas. Se a possibilidade do patrocinador for confirmada, o programa deve atingir todo o ensino fundamental e ensino médio, incluindo escolas particulares. Além das noções de transparência e controle social, o programa quer orientar os estudantes sobre impostos, arrecadação e destinação desse dinheiro. Além do que, essas noções, que serão passadas pelo projeto, complementarão ainda mais o ensino da educação financeira nas escolas que a possuem. A educação financeira, como já foi citado em um discurso anterior meu, é de extrema relevância para a formação dos jovens e deve ser incentivada. Ademais, em minha opinião, esse projeto é benéfico para os jovens da nossa cidade, pois irá instigá-los a quererem entender a destinação de seus tributos e aprenderem mais um pouco sobre o funcionamento da administração municipal, e por isso tem meu apoio. Termino meu discurso com o slogan usado pelo Observatório Social. O Observatório Social é o caminho silencioso para o bem. Obrigado pela atenção. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Lembrando a todos que, em função da substituição do sistema, a votação se dará por manifestação física, de maneira que os favoráveis devem permanecer como se encontram e os contrários devem se manifestar. Requerimento número 123, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar estudos para a solução do problema de falta de visualização dos motoristas na esquina entre a Rua Dr. Sappelt e Rua Paraíba, bairro Vitor Conde. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o campo de visão dos motoristas que estão saindo da Rua Dr. Sappelt e tentam acessar a Rua Paraíba é quase inexistente devido à presença de um muro com folhagem que impede a visualização do tráfego na Rua Paraíba. Neste trecho, já aconteceram diversos acidentes, que poderiam ser impedidos com a implantação de uma lombada ou de um semáforo, sendo de escolha do Executivo a melhor solução para essa questão. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço à TVL para que passe as imagens. Então, colegas vereadores mirins, como vocês podem ver, ali é o trecho entre a esquina entre a Rua Dr. Sappel e a Rua Paraíba. Pode passar nas imagens. E aquele trecho ali, que o motorista tenta sair, ele não consegue visualizar nenhum carro que está vindo da Rua Paraíba, só quando ele para, basicamente, na faixa de pedestre, devido à presença desse muro com folhagem. Nessa região já aconteceram diversos acidentes e esse problema é muito grave. Se continuado, o Executivo pode trazer uma solução através de uma lombada ou de um semáforo, que realmente irá ajudar muito ali, porque do jeito que está não dá mais para ficar. Então peço aos colegas vereadores mirins para que votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Requerimento número 124,
de autoria do vereador mirim Efraim Caleb Mertens. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de revitalizar a prainha, Avenida Brasil 60, Ponta Aguda, Blumenau, Santa Catarina. O pedido se faz necessário, pois o local está precário. Além de ficar no centro da cidade, é um local histórico e deveria receber mais atenção. Se recebesse o cuidado que necessita, poderia ser utilizado pela comunidade como um parque, por exemplo. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens para realizar a defesa do seu requerimento. Então, colegas vereadores mirins, este dia em uma conversa que tive com um amigo meu, ele falou da necessidade de revitalizar a prainha. E eu fui lá ver e realmente se encontra em um estado precário. Além de lá se encontrar um monumento histórico para Blumenau, o Vapor Blumenau, que também se encontra em estado precário, poderia ser utilizado, como ali mencionado, como um parque para crianças ou até um lugar para diversão e lazer da comunidade. Por isso eu peço o voto favorável de vocês para que dessa forma o poder público possa fazer a revitalização deste local. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Requerimento número 125, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar manutenções na calçada do prolongamento da Rua Humberto de Campos, bairro Velha. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a calçada em questão é nova, inaugurada junto com a obra do prolongamento. Porém, foram retiradas algumas placas de sinalização. Isso acabou danificando a recém-construída calçada. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço à TVL para que vá passando as imagens. Bem, então, vereadores mirins, aposto que vocês devem saber que teve recentemente a obra do prolongamento da Rua Humberto de Campos, que foi uma obra que ficou muito boa a princípio. Porém, a calçada, em alguns trechos, ela está, assim, completamente esburacada. Eu recebi esse requerimento através de um amigo meu que mora na região, e daí ele me disse que teve algumas placas que foram retiradas do local, e isso acabou danificando a calçada em diversos trechos. Você vê que as pessoas passam por ali, por exemplo, um deficiente visual que queira passar, ele perde ali o trecho para ele porque a calçada está totalmente danificada. Eu acho que isso é um completo absurdo mesmo, por causa que o trecho ali é novo e já está agora cheio de buracos desse jeito. O executivo ele tem que dar um jeito de arrumar agora esse trecho ali. Então peço aos colegas para que votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Requerimento número 126, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de asfaltar uma pequena área onde o ônibus passa para parar no ponto de ônibus da Rua Dr. Pedro Zimmermann, bairro Itopava Central, na frente da Vedax Indústria e Comércio Eireli, e próximo ao número 6.813. O pedido se faz necessário, tendo em vista que há muitos buracos alagados nesse local, e isso se torna ruim para a pessoa que desce do ônibus, pois às vezes ela acaba tendo que descer bem em cima de uma poça de água. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu sempre passo de ônibus ali, eu sempre desço nesse ponto e realmente tem muitos buracos alagados nesse local ali. E já aconteceu várias vezes do motorista deixar e as pessoas quando tiverem saído do ônibus, haver um buraco alagado. Só que, assim, não é culpa do motorista, porque realmente tem muitos buracos ali, dificulta até do ônibus passar ali. Então, por isso que se asfaltasse esse local ali, iria melhorar mais ainda no tocante essa questão aí dos ônibus e do ponto aí.
Mas, enfim, eu peço que meus colegas vereadores mirins sejam favoráveis ao meu requerimento. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Requerimento número 127, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar o buraco existente na subida no morro da rua Karl Detmer, bairro Itopava Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o motorista pode acabar não visualizando o buraco, e isso pode gerar um acidente danificando o veículo. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, esse buraco fica onde eu passo numa rua todo dia quando eu vou para casa, e de repente eu estava passando lá e eu tinha visto assim um buraco assim, aparentemente pequeno, só que daí eu fui olhar com mais calma e eu vi que dentro assim tem um buraco muito grande, de mais ou menos mais de 1 metro tem ali, é um negócio grande assim, e agora eu fico imaginando, imagina se passa um caminhão, algo pesado por cima, e vai desbarrancar ali, aí, isso aí. E, enfim, eu peço que a TVL mostre as imagens do local. Perdão, bom, como vocês podem ver, ali não dá pra ver, vocês podem até achar que não tem muito, não é muito grande, mas tem realmente, eu juro mesmo, tem mais de 1 metro isso aí, e inclusive o poder público tinha até arrumado alguns buracos algum tempo atrás, só que agora não sei o que deu, né? Mas por isso que eu peço que os colegas vereadores mirim sejam favoráveis ao meu requerimento para que o poder público resolva essa questão aí desse local ali do buraco. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Requerimento número 128, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de consertar os buracos existentes no asfalto da rua Bruno Ridiger, bairro Velha Grande. O pedido se faz necessário tendo em vista que há muitos buracos nessa rua, dificultando o trânsito de veículos e tornando possível a ocorrência de danos e acidentes. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, eu às vezes passo nessa rua, tem muitos buracos nessa região, e isso atrapalha muito os motoristas, os veículos e tudo mais. E além disso, dá até um sentimento assim, de que o poder público meio que abandonou essa região, porque realmente a estrada, o local ali, o asfalto está muito, muito precário, sabe? Então, por isso que eu peço que meus colegas vereadores mirim sejam favoráveis ao meu requerimento para que o poder público resolva essa questão. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado e a assessoria para providências. Antes de finalizar, aproveito o ensejo para cantarmos parabéns para a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paes. Parabéns. Muitas felicidades. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de dezembro de 2019, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Corrigindo, às 19 horas. Boa tarde a todos.